Bom, de férias com esse tempo nublado, como vocês estão vendo aqui atrás, vou fazer um vídeo para tentar entender, tentar explicar um pouco o que eu penso a respeito dessa história do Trump e da taxa no Brasil. Eu acho que o Brasil precisa responder essas tarifas, ele precisa retalhar de volta, né? E por quê? Porque é uma questão de linguagem, né? É uma questão de postura. A linguagem, ela descreve não apenas a realidade, né? Em muitos casos ela define a realidade. A partir da linguagem se define o que vai acontecer na realidade, o que acontece na realidade. Vamos lembrar da história da frase "o Brasil, o país do futuro", né? É fácil aceitar isso como elogio e foi assim por várias gerações. Na verdade, essa frase é uma armadilha, né? Essa fórmula ela foi repetida ao longo de décadas e produziu um estado de suspensão crônica para o país. O futuro ele está sempre na frente, ele está sempre para chegar, mas ele nunca chega. O presente nessa situação e nesse quadro, ele é sempre uma etapa provisória, é algo que vai passar e as coisas vão ficar boas logo mais na frente. E esse presente ele é insuficiente, mas ele é tolerável, porque as coisas vão melhorar. É tipo o céu, sabe aquela coisa da salvação? A gente aguenta tudo aqui porque um dia a gente vai ser salvo, né? Porque um dia as coisas vão melhorar quando a gente for salvo. É mais ou menos o que se pensa, é mais ou menos o que se criou no imaginário da população brasileira a respeito da situação econômica, da pobreza, da desigualdade e dos males sociais que afetam o país, né? Isso não é só um detalhe, né? O modo como o país ele é nomeado, como ele é percebido pela própria população, ele molda as expectativas que as pessoas têm sobre ele mesmo, né? Sobre o próprio país. E quando essa nomeação é feita de fora, como quintal, como celeiro, como esperança adiada, isso limita que esse país ele acredita no que ele pode fazer agora. As pessoas, as nações, elas reagem a essas palavras como reagem a estímulos concretos, a repetição de uma ideia, né? A repetição de um conceito. E a repetição dessa ideia molda o que parece normal, o que parece legítimo, né? O que parece possível. País do futuro é uma dessas ideias. Né? Parece elogiosa, mas carrega 3 efeitos colaterais importantes. Primeiro, que ela adia a responsabilização pelas condições do presente. Né? Então, as autoridades, as pessoas estão sempre falando assim, não, isso aqui a gente faz para agora só como um puxadinho, mas deixa para o futuro o que é estrutural, e esse estrutural nunca acontece, porque o futuro sempre é futuro. De outro lado, ele também estabelece um padrão de comparação que é sempre inalcançável. Né? A gente está sempre colocando uma expectativa que parece que por um momento é inalcançável e acaba que se torna inalcançável porque os governantes, as elites ou quem é responsável por melhorar essas situações não o faz, né? E aí naturaliza a espera como um estado permanente, né? A espera passa a ser um estado permanente, a gente está sempre esperando uma salvação que virá depois da morte ou um país que virá para outras gerações, mas nunca para a nossa geração, né? Então, a narrativa que a gente faz de nós mesmos molda o que sentimos, o que a gente sente que é capaz de fazer, né? Isso vale para os países, também vale para os indivíduos, né? Então, quando o Trump impôs essas tarifas sobre os produtos brasileiros, o foco imediato foi a economia. E é compreensível que a gente pense isso, né? Eu, como economista, a primeira coisa que eu fiz foi imaginar os impactos econômicos, os impactos no comércio exterior do país, na balança de pagamentos, qual é o efeito disso na inflação, qual é o efeito disso no PIB e tal. Mas tem um outro efeito, né? Que é um efeito mais duradouro, que está no outro lugar, que é no lugar do simbólico. Né? Não responder... Responder ou não responder, ele não vai fazer muita alteração nas questões econômicas, né? Mas não responder reafirma um padrão do brasileiro, que é o de aceitar a interferência, o de não se reconhecer no presente, né? E já responder, mesmo que de forma moderada, né? Tem um valor formativo. Ele vai comunicar principalmente para dentro, principalmente para as pessoas, para o povo brasileiro, né? E também para fora, que o país está atento, consciente, reafirmando sua soberania, reafirmando seu direito de existir como um país soberano, igual e com justiça social no presente, no momento. Né? Fanon,
ele dizia, né, que a colonização começa pelo imaginário, né? Isso é muito bacana, né? Porque esses modelos atuais de redes sociais, né, das Big Techs e tal, eles têm sido um modelo de colonização da subjetividade, né? E a gente constrói a nossa subjetividade a partir desse imaginário. Então, Fanon lá atrás já dizia isso, né? Que aquela colonização começa pelo imaginário, né? Isso se aplica aqui, né? O Brasil precisa responder não apenas para proteger os produtos, mas para preservar a sua capacidade de se representar como um país atuante. Beleza? Ao longo do tempo, essas nações, elas desenvolvem um senso coletivo de quem são. Esse senso é reforçado, ocorrido por ações e omissões. Então, à medida em que a gente age ou que deixa de agir, isso vai moldando e criando a subjetividade na nação, né? Responder a um ataque simbólico é uma forma de preservar a integridade dessa identidade. Quando a gente responde, né, quando a gente diz algo importante que não aceita mais ser definido pelo olhar de que é quintal, como foi colocado pelo secretário de Defesa americano, né, de que nós éramos quintal dos Estados Unidos, isso nos molda como uma nação efetivamente soberana. A nação ela só é soberana se agir com soberania. Beleza? Então é importante que o Brasil haja e responda na medida do possível, de maneira ponderada, pensada, racional, mas que responda. É isso.